Bom, agora nós vamos falar da constituição do sangue e começar a interpretar o exame de hemograma, tá? Então, para a gente entender primeiro, o sangue ele é dividido em parte líquida e parte sólida. Parte líquida, a gente tem os marcadores de lesão no plasma, né? O plasma é água com várias substâncias dissolvidas e aí a gente tem os marcadores de lesão, estresse metabólico, inflamação, estado nutricional, tudo sendo quantificado no plasma. Então, plasma seria essa parte líquida do sangue sem se coagular. Quando a gente fala de análise no soro, quando a gente tira o sangue de uma pessoa, o sangue se coagula, essa parte líquida chama-se soro. Qual que é a diferença de plasma e soro? É que no soro a gente não tem os fatores da coagulação preservados. E existem pequenas diferenças de valores médios no sangue e no plasma. E também no soro, no plasma e no sangue total. Então percebam, se você estiver solicitando uma análise e lá no laudo veio plasma, você está avaliando esse sangue que foi colocado um aditivo, um anticoagulante, muitas vezes pode interferir em algumas análises. Então eu sempre aconselho que as análises sejam solicitadas dosagens séricas, ou seja, dosagem no sangue. Com exceção de quando você vai avaliar, né, valores, por exemplo, de fatores da coagulação que obrigatoriamente você vai ter que fazer no plasma. Então a gente elimina esse componente aí da questão analítica dos aditivos que são colocados lá na hora de se fazer uma coleta. Na parte sólida a gente tem as células brancas, os leucócitos, as células vermelhas e as plaquetas. Então o exame que a gente vai avaliar na sequência, né, o hemograma, ele avalia leucócitos que têm capacidade de combater, né, infecções através de fagocitose ou produzir anticorpos. As células vermelhas, o eritrograma, ele avalia muito da questão do transporte de oxigênio através da quantidade de hemoglobina que está presente dentro das hemácias. E as plaquetas, os fragmentos de células que participam do processo de hemostasia, coagulação e também a gente já sabe agora que elas participam do processo também de reparação tecidual. E aí, queria chamar a atenção de vocês para esse slide aqui que é muito interessante quando a gente fala de avaliar o sangue. E aí você vai entender a importância de se avaliar o hemograma. Tá? E olha só, quando a gente avalia as células que estão presentes no sangue, a gente tem que lembrar que essas células vieram de um precursor comum presente lá na medula óssea. Uma célula tronco da medula óssea que recebe o estímulo de vários fatores de crescimento, né? Fatores de crescimento e estimulação de colônia e também de algumas citocinas, como IL-6, IL-11, IL-5, IL-3, a eritropoetina, que estimula a produção dos eritrócitos, a trombopoetina, que estimula a produção das plaquetas, e os fatores de crescimento estimulador de granulócito macrófago. E aí, olha que interessante, interleucina 6 vai agir em praticamente estímulo de maturação de todas as células que estão no sangue, né? E aí, a gente vai ter um papel importante dessa interleucina 6 na produção referente à atividade física. Tá? Quando a gente pratica atividade física, a gente está produzindo mais interleucina 6, portanto, a atividade física ela é capaz de influenciar o desenvolvimento e maturação de várias células aqui, de várias linhagens. Se a gente puder dividir, né, de forma didática, a gente vai ver que as células tronco, né, elas podem ser ativadas e migrar para estimulação dos progenitores linfóides. E aí o progenitor linfóide, ele vai originar linfócitos T, linfócitos B, né? E aí a gente vai dividir os linfócitos T em TCD4 e TCD8 principalmente, e a gente tem os linfócitos B, que são os produtores de anticorpos. E as células da linhagem mieloide, elas vão originar aqui tanto eritrócitos, quanto as plaquetas, quanto as outras células, como o basófilo, eosinófilo, monócito, células dendríticas e os neutrófilos, que são aquelas células que a gente tem maior quantidade na circulação. Então percebam, quando eu tiver um problema na linhagem linfóide, eu vou ter alterações relacionadas aos linfócitos, em detrimento da linhagem mieloide. Perceba que a linhagem mieloide tem uma vasta diferença de células. E a interleucina 6 consegue influenciar tanto no linfóide quanto no mieloide.